Gabinete de Guerra, esta manhã com a análise de José Filipe Pinto, politólogo e especialista em movimentos extremistas, também Tiago André Lopes, coordenador da Licenciatura em Relações Internacionais da Universidade Portucalense. Bom dia a ambos. Muito bom dia. Começaria pelo José Filipe Pinto. Anthony Blinken está em Israel, encontrou-se com líderes israelitas e também com as famílias de alguns reféns, ou com familiares sim de reféns israelitas em Gaza. Qual é a importância desta visita à região e que impacto é que pode ter? Muito bom dia, João Miguel. Bom dia também ao Tiago e aos nossos ouvintes. Esta já é, salvo erro, a 7ª visita de Blinken àquela região. Mas eu penso que, mais do que uma negociação, aquilo a que nós estamos a assistir é uma encenação e com interesses que vão muito além dos interesses de Israel e do Hamas. Esta minha interpretação decorre da análise do discurso que eu tenho vindo a fazer precisamente das palavras de Blinken, em nome da administração norte-americana, mas também de Netanyahu, de outras personalidades israelitas, com posições elevadas na hierarquia do país, e de dirigentes do Hamas. E, claro, não podemos pôr de parte os governos, a forma como os governos de vários países árabes daquela região estão a lidar com as manifestações da rua árabe de apoio à causa palestiniana. Vamos lá por partes. Blinken reconhece, e nessas palavras, nesta visita, ele voltou a frisar isso, que Israel fez enormes concessões na proposta que está a ser negociada. E isto é uma forma de colocar a culpa, o ónus, a responsabilidade por uma possível rejeição do acordo no Hamas. Mas também não se esquece de mencionar todos os progressos que foram feitos no campo humanitário e de reforçar a posição que os Estados Unidos têm tido nesse apoio humanitário, ao mesmo tempo que apela à libertação dos reféns e, evidentemente, à não intervenção em Rafah. Eu penso que esta é uma forma de Blinken tentar manter a solidariedade ocidental, de procurar acalmar as manifestações com que se vê confrontado nas universidades dos Estados Unidos e que corre o risco de dividir o Partido Democrata e, logicamente, de prejudicar uma possível reeleição de Joe Biden e, aliás, a pressão para que o Tribunal Penal Internacional se não acuse o Netanyahu, o Gallant e outros altos responsáveis israelitas de crimes de guerra, a meu ver também se insere nessa lógica. Netanyahu sabe que está apenas a lutar, não está a lutar contra o Hamas e o Tribunal Penal Internacional, está a lutar pela sua sobrevivência política e por isso ele diz disposto para a paz, mas procura manter a guerra e ameaça invadir Rafah. E o Hamas segue aquele que foi um dos slogans dos estudantes de maio de 68 em Paris. Exige o impossível. Ou seja, o fim da guerra, a retirada israelita de Gaza. E diz-se predisposto para encontrar uma solução com os outros movimentos palestinianos. Mas ele esquece propositadamente, e eu aqui lembro que há esquecimentos muito bem lembrados, que foi o Hamas que expulsou a Fatah para a Cisjordânia quando ganhou as eleições, precisamente na faixa de Gaza. Finalmente, e para terminar, a solidariedade dos países árabes está a ser aquilo que eu chamo oficialmente moderada. Porquê? Porque os governos, a começar logo pelo Egito, receiam uma revisitação da erroneamente designada Primavera Árabe. O que eles têm, no fundo, medo é que estas manifestações se virem para o plano interno e que acabem por ser destituídos. E este é um dado muito preocupante, João. É que no mundo de múltiplas ordens, cada potência liderante interpreta os normativos internacionais de acordo com os seus interesses. E o caso do Tribunal Penal Internacional é só o mais recente exemplo dessa realidade. E, mesmo para terminar, eu direi que não vai haver acordo. Tiago André Lopes, acredita na possibilidade de um acordo forçado pela visita de Anthony Blinken à região? É difícil, ou seja, eu acompanho muito aquilo que disse o professor José Filipe Pinto. Nós estamos a ver aqui um bocadinho a teatralização da diplomacia. Nós sabemos que Blinken está a fazer coisas e, em alguns casos, até a extrapolar as suas competências diplomáticas. Quando Blinken diz, por exemplo, a certa altura, que o Tribunal Penal Internacional não tem legitimidade para emitir mandatos de captura, o Tribunal Penal Internacional tem legitimidade porque reconhece a Palestina como Estado-membro
desde 2015, e portanto tem até mais legitimidade do que teve para emitir mandatos de captura sobre a guerra da Ucrânia, uma vez que nem a Ucrânia nem a Roma nem Moscou são signatários dos Estatutos de Roma. Portanto, essa é uma dimensão. O que é que nós vimos ontem? Nós vimos ontem o Hamas rejeitar parte do acordo, mas não rejeitou a negociação. E estamos a ver uma outra coisa muito curiosa neste teatro de negociações. Estamos a ver o líder da oposição de Israel, Yair Lapid, a começar a também negociar com os mediadores. Ele está hoje, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, a falar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros para tentar perceber de que forma é que, caso ele vá a governo, de que forma é que Israel pode acelerar a implementação de um cessar-fogo e a cessação de hostilidades. Porque os Estados Unidos, é verdade, têm garantido o apoio a Israel, mas ontem, pela primeira vez, impuseram aquilo que eu chamaria uma primeira linha vermelha importante, que foi dizer a Israel que, no pós-guerra, Israel não poderá aumentar o controle territorial efetivo sobre Gaza. Gaza terá que continuar sob a autoridade política e administrativa, mesmo que não securitária, da autoridade palestiniana. E não esqueçamos uma coisa: as várias facções palestinianas, quer em março, quer em abril, tiveram rondas negociais patrocinadas pela Rússia, pela China e agora também pela Arábia Saudita para tentar encontrar uma forma de criar uma plataforma de coligação palestiniana que permita reempoderar a autoridade palestiniana e relançar a questão do Estado da Palestina ser finalmente uma realidade e não apenas um projeto. José Filipe Pinto, o chefe militar israelita, ou um chefe militar israelita de visita às tropas no norte de Israel, afirmou que o país se prepara para uma ofensiva a norte. Desde o início do conflito, em novembro, que se fala na possibilidade de ele se tornar regional. Esse risco ainda existe e é cada vez mais premente? Esse risco sempre existiu desde o início. Eu sempre chamei a atenção que isto não é um conflito local, isto é nem sequer regional, isto é um conflito global. E como o professor Tiago acabou de dizer, um facto é que a Rússia e a China patrocinam a reunião das facções palestinianas que estão sempre desavindas. E esta questão explica o quê? Explica que é este mundo de múltiplas ordens e por isso mesmo, neste momento, o inimigo de tanto da Rússia como da China é os Estados Unidos, é a mundividência de Washington. E por isso mesmo, nós temos de perceber que o líder do Egito tem uma posição, o líder da Turquia tem uma posição e tem sido elemento-chave aqui. O grande problema que se coloca é agora como é que toda esta região vai evolucionar. E eu não lhe chamaria evoluir, chamo-lhe evolucionar. Porquê? Porque há aqui muitos interesses em jogo. E por isso mesmo, o que é que acontece? Israel, que é a parte interessada, uma vez que o Estado israelita, desde o início, que luta pela sobrevivência, e a palavra é mesmo sobrevivência, é preciso encontrarmos aqui um ponto de equilíbrio. O grande problema é que não podemos esquecer que no início, quando a decisão das Nações Unidas foi de criar dois Estados, um era Israel e outro era o Estado árabe, não era o Estado palestiniano. E o grande problema que aqui está é qual é a definição de Palestina, porque para Israel, e nós vemos vários mapas apontando para isso, para Israel, a Palestina é Israel. Para os palestinianos do Hamas e vários grupos terroristas que operam, a Palestina é sem Israel. E essa é a grande questão que aqui se coloca. Este é um conflito global e vamos ver cada vez mais esses grandes agentes que lideram cada uma das ordens a posicionarem-se no terreno. Tiago André Lopes, estamos perante um conflito que, apesar de se desenrolar numa área circunscrita, é um conflito global? É um conflito global, obviamente, com uma intensidade regional de grande escala. Nós temos visto nas últimas semanas um envolvimento cada vez maior do Hezbollah a partir do Líbano, do movimento de resistência palestiniana a partir do Iraque e da Síria. Vimos, inclusive, o fletir dos músculos do Irão com o tal envio dos 300 e tal projéteis. Portanto, nós temos já essa dimensão. Depois temos esta dimensão, que é, obviamente, o que está a acontecer também no Tribunal Internacional de Justiça, também no Tribunal Penal Internacional, em sede da ONU e agora, obviamente, com a questão das universidades, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, porque já há algumas universidades europeias que também acompanham este tipo de manifestações, apesar de com uma intensidade menor, também porque os europeus não têm tradição de lançar a polícia com toda a força e toda a violência, como é a tradição, tristemente, nos Estados Unidos. E, portanto, essa ordem global do conflito, ela existe, e nós estamos a ver isso quando, por exemplo, a Turquia decidiu agora juntar-se à África do Sul, no caso, no Tribunal
Internacional de Justiça para acusar Israel de estar a cometer genocídio contra os palestinianos. Nós vimos isso quando ontem o presidente da Colômbia anunciou o corte total das relações diplomáticas com Israel, e inclusive em votações um pouco atabalhoadas e à pressa, como a votação de ontem na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, da nova lei que define o que é antissemitismo, que traz uma definição demasiado ampla, e que levou inclusive alguns deputados judeus dos Estados Unidos a votarem contra essa lei. Vamos falar da guerra na Ucrânia. Enfim, sempre que se fala neste conflito, há uma data que importa sempre sublinhar, que é o 9 de maio, que é a data em que assinala-se o dia da vitória e que marca a derrota dos nazis na Segunda Guerra Mundial. Estamos a aproximar-nos desse dia 9 de maio. Sabemos de ontem que houve ataques ao quartel-general ucraniano em Odessa. É de esperar, José Filipe Pinto, um aumento da violência russa contra a Ucrânia? Eu penso que essa data é um elemento simbólico e nós sabemos que na cultura russa, que não é apenas a cultura russa, é a cultura eslava e também, como acontece, por exemplo, no Médio Oriente, na cultura islâmica, as datas são muito simbólicas. Mas eu penso que o que estamos aqui a assistir é que a Rússia está a procurar estender ao máximo o seu domínio na zona do Donbass. Está a tentar conquistar Odessa, porque se conquistar Odessa transformaria a Ucrânia num país continental. Eu penso que dificilmente conquistará Odessa, mas vai tentar conquistar praticamente nas 4 regiões que anexou o máximo possível enquanto não chega, portanto, o armamento que vai chegar à Ucrânia, uma vez que já foi desbloqueada a verba pelos Estados Unidos e também a Alemanha e outros países europeus estão disponíveis para enfrentar, para ajudar o esforço de guerra ucraniano. Eu penso que o principal problema que se coloca à Rússia também está a ter problemas internos com os ataques que os drones ucranianos estão a fazer às suas refinarias. Mas, do outro lado, temos uma Ucrânia que, a meu ver, tem neste momento um problema que deixa de ser tanto do foro material, uma vez que vai receber esse armamento e as munições de que já falei, para passar a ser do âmbito humano. Repare, o país, por exemplo, a Ucrânia tem em vigor a lei marcial, desde o início da invasão. O que é que essa lei implica? Implica a suspensão provisória de alguns artigos da Constituição. Só que nós sabemos que esta semana a Ucrânia acabou de informar o Conselho Europeu que teria de suspender, também provisório e parcialmente, as suas obrigações ao abrigo da Carta Europeia dos Direitos do Homem, que é uma derrogação que é possível quando um país vive, e a Ucrânia vive, uma situação de emergência. Portanto, tudo isto aponta para uma falta de efetivos. E a nova lei de serviço militar obrigatório é preciso que restrinja drasticamente a possibilidade dos cidadãos ucranianos em idade de recrutamento recusarem o alistamento, designadamente invocando razões de saúde ou a figura dos objetores de consciência. Essa é uma realidade com que os portugueses, aqueles como eu, se aproximam dos 70 ou têm mais do que 70 anos e que viveram o período da guerra colonial, conhecem muito bem, mas também sabem que há muitas formas de contornar a lei, designadamente a imigração clandestina, que encheu de portugueses em idade de serviço militar a França, a Alemanha e outros países europeus. E eu posso dizer que nas minhas investigações no estrangeiro, eu contatei com cidadãos jovens ucranianos que operam designadamente, por exemplo, em empresas de transportes. E todos eles são muito patriotas, mas nenhum deles se mostra interessado em regressar à Ucrânia enquanto durar a guerra. E esta questão é fundamental para percebermos que estamos aqui num impasse, em que cada metro de terreno, e é pouco mais do que metro, é conquistado a um grande sacrifício, à custa de um grande sacrifício humano. E, portanto, o que me parece é que este armamento que é fornecido, e eu disse isto no Gabinete de Guerra a semana passada, se destina mais a um estabilizar de posições do que a uma reconquista ucraniana que eu não vejo viável. E do mesmo modo, respondendo à sua questão, não vejo grande probabilidade da Rússia lançar aquilo que muitos analistas apontam que é uma enorme ofensiva para comemorar a data da libertação nazi, até porque, como nós sabemos, foi para tirar os nazis do poder na Ucrânia que Putin
decretou aquilo que ele chamou a Operação Militar Especial. Tiago André Lopes, este conflito entre a Ucrânia e a Rússia está a correr sérios riscos de se tornar um conflito latente, eterno até? Corre o risco de se tornar um conflito latente ou um conflito permanente se a ajuda à Ucrânia for mantida na dimensão em que está a ser mantida. Portanto, nós ainda não sabemos se ela vai ser mantida ou não, porque começamos a ver indicadores, quer o parceiro americano, quer os parceiros europeus, começam a ter dificuldade em manter os atuais níveis de ajuda à Ucrânia, porque obviamente depois também há a questão das opiniões públicas, há a questão dos ciclos eleitorais, e elas são importantes. Há esta dimensão que eu acho que é importante, que o professor José Filipe Pinto mencionou, do recrutamento. Nós já percebemos, pelo modo como a lei de mobilização militar saiu, que essa é uma questão difícil para a Ucrânia, e essa é a questão essencial, porque de pouco interessa ter muitos Stingers e muitas munições de calibre A, B ou C, se depois não houver homens para as operar. Essa é uma dimensão especial. Quanto à questão das datas, porque eu acho que é importante isto ficar claro, eu acho que desde o início da guerra nós vimos aqui o Vladimir Putin a tentar separar as duas coisas. O 9 de maio tem uma importância central para a historiografia da Rússia até contemporânea, e Vladimir Putin não quer como que contaminar a data do 9 de maio com a questão da Ucrânia. Ele faz o contrário. Ainda hoje ele dava declarações em que dizia que o exemplo da chamada Grande Guerra Patriótica, que é o nome que a guerra tem na Rússia, está a inspirar os soldados e os veteranos por causa dos seus desafios contemporâneos, obviamente na frente militar da Ucrânia, mas não vai muito além disto, ou seja, serve de inspiração, não me parece que vá servir para, por exemplo, uma grande contraofensiva ou que vá servir para uma alteração do quadro da guerra, porque isso não aconteceu até aqui, não me parece que vai acontecer este ano. Portanto, Vladimir Putin quer manter uma certa pureza ideológica em torno do Exatamente. 9 de maio. Muito bem. José Filipe Pinto e Tiago André Lopes, muito obrigado a ambos. João, só Diga. último dado para dizer que a Ucrânia vai lançar a sua primeira unidade de drones exclusivamente feminina, em cooperação com as Forças de Defesa de Kiev. Este é um dado que mostra a falta do efetivo militar masculino. E significa o quê? Tal qual como eu estudo no terrorismo religioso, a mulher durante muito tempo foi considerada incapaz para realizar grandes atentados, aqueles, portanto, que tinham mais visibilidade e nunca faziam um vídeo a gravar a sua intervenção. No entanto, a falta do elemento masculino deu à mulher um papel importante naquilo que se chama, por exemplo, as bombistas suicidas. Neste momento, na Ucrânia, nós estamos a caminhar para isto. A falta do elemento masculino vai tentar ser compensado com o elemento feminino. Vamos ver como é que a população aceita, portanto, este esforço patriótico. Para mim, que não estudei conflitos, dirá que isto é uma mudança de padrão, José Filipe Pinto? Mas não é a necessidade aguça o engenho. E o que acontece aqui, em termos reais, é que quando houve a Primeira Guerra Mundial, a mulher que estava circunscrita às tarefas domésticas acabou por ser chamada para o esforço de produção, a ter um papel ativo na produção, por exemplo, nas fábricas. Neste momento nós estamos a assistir a algo semelhante. Significa a emancipação da mulher é feita também muito à custa, portanto, da carência do elemento masculino. Dito de uma forma mais simples, estamos a mudar, e eu concordo consigo, o padrão no que diz respeito à nossa matriz, não apenas ocidental, de ver o papel da mulher no mundo. Ainda temos tempo. Tiago André Lopes, deixe-me perguntar-lhe, este papel da mulher no conflito ucraniano é também sinal de algum desespero da Ucrânia ou não? Eu não diria desespero, eu diria aquilo que está a dizer o professor José Filipe Pinto, é adaptação, ou seja, o que nós estamos a ver é, perante a incapacidade de recrutar homens em idade de combate ou com capacidade combativa, a Ucrânia virou-se para um outro recurso, é um recurso bastante competente e capaz de o fazer, e nós sabemos que as mulheres desde o começo da guerra têm colaborado com os esforços de guerra, apesar de uma dimensão menor. A novidade é esta questão que o professor José Filipe Pinto trouxe, que é o facto delas, do ponto de vista da comunicação política, estarem agora na linha da frente, o que não estava a acontecer até aqui. Elas já colaboravam com o esforço de guerra, elas já estavam, inclusive muitas mulheres ucranianas incluídas em batalhões, mas até aqui a comunicação foi sempre muito masculinizada. Na ausência e na incapacidade de mobilizar homens, importa ao Estado colocar as mulheres também nesta linha da frente da comunicação política, para também galvanizar outras mulheres ucranianas que se queiram juntar ao esforço de guerra e que queiram suprir esta lacuna do elemento masculino.
Muito bem, agora sim, Tiago André Lopes e José Filipe Pinto, muito obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite para este Gabinete de Guerra. Muito obrigado. Bom dia. Muito bom dia.